Olá, olá, olá! Bem-vindo ao canal do Professor Ferrari. Sou eu, no caso, o Professor Ferrari. E você que está ouvindo aí também a aula, muito bem-vindo. E agora nós vamos falar sobre os conflitos da Grécia Clássica. Nós temos duas guerras ou dois conflitos que vão ser as principais do mundo grego. Existiram outras, obviamente, mas são essas duas as mais importantes pra gente, que são as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras médicas, elas também são conhecidas como as guerras greco-pérsicas, que são a série de conflitos entre os persas, que estão tentando invadir a Península Grega, e os gregos então que estão se defendendo. Nós temos esse nome guerras médicas porque os gregos chamavam os persas de o povo Medo, porque eles vinham lá do meio, do Oriente, né? Então não tem nada a ver com médicos, nem com medo que eles tinham. Não, era o nome que eles davam aos persas, o povo Medo, por isso as guerras médicas. Essa série de conflitos é mostrada de uma forma bastante ficcional, é claro, mas é mostrado nos filmes 300 e 300 A Ascensão do Império. Eles são livremente inspirados em acontecimentos históricos. Comumente, nós dividimos esse conflito em três grandes fases. A primeira fase, que é a fase da Batalha de Maratona, a segunda, que é a Batalha das Termópilas, e a terceira fase, que é a fase da Liga de Delos. Na primeira fase da Batalha de Maratona é quando os persas tentam invadir a Península Grega próximos à região de Atenas. Os atenienses vão até o local do desembarque, defendem a praia, conseguem conter os persas, e inclusive ali tem toda uma lenda, né, que eles precisavam avisar em Atenas que eles venceram para que a cidade não enviasse o resto dos exércitos, deixasse a cidade desguarnecida, e para isso eles enviaram um mensageiro chamado Fidípides. A praia de Maratona, onde foi o desembarque, ela se localizava a exatamente 42 quilômetros da cidade de Atenas. Aí o Fidípides saiu correndo, porque ele procurou um cavalo, ele não achou, aí ele foi correndo esses 42 quilômetros da praia de Maratona até a cidade. Ao chegar na cidade, ele falou: "Vencemos!" e caiu morto. Provavelmente tem muito de mito e de lenda em cima disso, mas é um marco histórico para dois eventos. Primeiro, o nome da prova, maratona, que depois passa a ser realizado inclusive nas próprias Olimpíadas do mundo clássico, em homenagem ao herói Fidípides, e o próprio nome, Fidípides, que em latim vira Filipe, Felipe, suas variantes, o meu nome inclusive, Filipe Ferrari, né? E Fidípides vem do grego, que significa aquele que é amigo dos cavalos. Porque então o Fidípides procurou um cavalo, não achou e saiu em desbalada carreira Grécia fora. Bom, os persas nesse primeiro momento foram expulsos, e aí quem assume o trono do reino persa vai ser um rei chamado Xerxes. Xerxes, ele quer vingar essa derrota, então ele organiza um segundo desembarque na Península Grega. Esse segundo desembarque seria numa praia muito mais ampla do que Maratona, seria a praia das Termópilas, só que exigiria que os persas passassem por um desfiladeiro bastante estreito para que pudessem acessar então o território da Magna Grécia. Nesse segundo momento do conflito é que se passa o filme 300, porque é então quando os espartanos vão lá defender as Termópilas. A lenda nos diz que foram 300 espartanos. A gente não sabe se foram 300, se foram 3.000, 1.500. O que a gente sabe é que a superioridade persa, ela era infinitamente maior do que dos espartanos. Algumas fontes vão dizer que existiam 40 soldados persas para cada espartano, outras fontes dizem que existiam 150 soldados persas para cada espartano. A questão é que o pessoal de Esparta estava numa desvantagem gigantesca. Eles conseguem segurar o exército persa por um bom tempo, inclusive, utilizando-se ali da geografia tática e estratégica do desfiladeiro das Termópilas, mas eles acabam então cedendo ao intenso ataque. Com isso, os persas conseguem entrar no território grego e inclusive eles vão rumar primeiramente para Atenas, para se vingar do evento lá da Batalha de Maratona. Com isso, o que os atenienses passam a fazer? A formar uma grande liga naval dentro do território grego, buscando apoio das mais diversas cidades-estado, porque os gregos sabiam que eles não conseguiriam confrontar os terras em persa. Porque eles sabiam que eles não conseguiriam confrontar os persas em terra. Então qual era a saída? Formar uma grande esquadra naval para atacar as linhas de suprimento persas que cruzavam o mar Egeu, com homens, com armas e com mantimentos para abastecer o exército do rei Xerxes. Os gregos conseguem fazer isso. Os gregos eles vão romper as linhas de suprimento, vão minar a potência estratégica dos persas, os persas são obrigados a se retirar, e com isso Atenas desponta como a liderança do grande movimento que expulsou os persas.
Esse movimento ele é sintetizado na ideia da Liga de Delos. A Liga de Delos, que começa como uma grande aliança militar, acaba se transformando numa grande aliança econômica, cujo principal beneficiado vai ser a cidade de Atenas. Então Atenas começa a exercer uma gigantesca influência política e econômica no mundo grego. Muitas das cidades, inclusive, vão aderir à democracia, vão buscar construir pontes comerciais com Atenas e assim por diante. Só que Esparta não se associa a essa Liga de Delos. Não, Esparta cria uma liga para ela mesma, a famosa Liga do Peloponeso. Então nós temos dois blocos hegemônicos de poder no mundo grego, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que inclusive chegam a resultar numa espécie de Guerra Fria do mundo clássico, porque essas influências elas vão crescendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Até que por fim estoura a outra guerra que eu falei para vocês, a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra civil na Grécia, entre as cidades lideradas por Atenas e entre as cidades lideradas por Esparta. Esse conflito se estende por mais de 10 anos, e o resultado dele é qual? Uma destruição bastante acentuada e exacerbada do mundo grego. As cidades elas vão perder homens, suas economias vão se deteriorar. Para quem gosta de jogos, né, o Assassin's Creed Odyssey se passa exatamente durante o período da Guerra do Peloponeso, com as guerras entre Esparta e Atenas. E no fim, o grande vitorioso, ou a grande vencedora, vai ser a cidade de Esparta, que então ela passa a exercer um domínio sobre o mundo grego. Nós temos início aí agora ao famoso imperialismo espartano, que entretanto dura pouco tempo. Por quê? Porque Esparta está extremamente fragilizada depois de 10 anos de conflito. Com isso, a gente vai ver que a cidade-estado de Tebas avança então sobre Esparta, passa a estabelecer também um imperialismo tebano, porque vence Esparta nesse conflito, que dura pouco. E por que dura pouco? Porque uma nação ao norte da Grécia chamada Macedônia, comandada à época por um cara chamado Filipe II, vai se aproveitar de toda essa fragilidade do mundo grego que estava brigando entre si para invadir a Grécia. Os macedônicos então conseguem estabelecer um domínio sobre o mundo grego e inclusive nesse momento a Grécia passa a ter um poder centralizado sobre um invasor estrangeiro que era o Filipe II. Quem era Filipe II? Filipe II era pai de um rapaz chamado Alexandre. Depois que a Grécia é conquistada e as cidades pacificadas, Filipe morre. Existem algumas teorias que dizem que ele foi morto inclusive pela própria esposa, a mãe do Alexandre. E quem assume então vai ser o seu filho, Alexandre, conhecido como o Alexandre o Grande, que a partir da Grécia utiliza ela como uma espécie de trampolim para o ataque ao Oriente, para o ataque ao antigo Império Persa, que também estava se desfazendo. Alexandre vai começar suas conquistas pela região do Egito, e a partir do Egito parte em direção àquilo que hoje nós conhecemos como Índia. Uma das principais características das conquistas do Alexandre o Grande eram quais? Alexandre o Grande ele não destruía as cidades conquistadas, ao contrário, ele as reconstruía. Vale lembrar que o Alexandre ele foi aluno de Aristóteles. Aristóteles tinha uma visão muito positiva sobre a questão da diversidade política, porque ele dizia que era exatamente na diversidade política que se construía a cada vez mais a sua própria identidade. Então a gente vai ver que Alexandre não só reconstrói as cidades, como funda outras cidades no Oriente e vai realizar um grande intercâmbio cultural, pois ele trazia os filósofos gregos para serem professores e para ensinarem nessas cidades. Dessa junção do mundo grego com a filosofia oriental é que nós vamos ter as grandes características da civilização helenística, que inclusive isso vai se refletir diretamente nas próprias construções das mentalidades e dos saberes lá do mundo medieval. Enquanto que os europeus ficam com uma visão mais platônica da filosofia, os orientais ficam com uma visão mais aristotélica. Quando a gente for falar sobre Idade Média, principalmente de quando a civilização islâmica encontra a civilização cristã, eu vou aprofundar um pouco mais nisso e vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Lembro a vocês que se você quer acompanhar as aulas com um excelente material, que visite o meu site www.professorferrari.com.br e lá você pode adquirir todos eles para ir acompanhando essa playlist de aulas. Valeu, pessoal! Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal aí e obrigado por assistirem. Um grande abraço.